Bom dia a todos, graças e paz. Privilégio a gente poder estar aqui nessa manhã de Páscoa, podemos celebrar o Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que têm acompanhado os nossos cultos que nós vamos abandonar hoje o livro de João, tá bom? Então, como uma data especial, nós vamos falar sobre a Páscoa, e eu queria que a gente lesse hoje o texto de Lucas, capítulo 24. Aqueles que têm sua Bíblia podem abrir, quem tem já colocou no app, o pastor tem ensinado, né? Põe um aplicativo da Bíblia no seu celular. Quem não tem ainda, tem um boletim lá atrás, o texto está lá, tanto em português como em inglês. Você pode pegar um boletim e acompanhar o texto com a gente. E é claro que eu trouxe esse texto hoje por causa da nossa festiva comemoração, a Páscoa cristã. Nós vamos ler sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Logo, faz necessário a gente pontuar o que é a Páscoa cristã. Porque muita gente comemora a Páscoa, mas não sabe muito bem o que é Páscoa, né? Eu costumava dizer que eu tinha lá na minha terra uma pessoa que eu gostava muito dela, mas eu achava ela hipócrita. Porque quando eu ia falar de Jesus para ela, ela não acreditava em Jesus. Ela não acreditava muito em Deus, em Jesus, nada disso. E aí, na época da Páscoa, ela vinha, estendia a mão e falou: Feliz Páscoa! Peraí, parece que alguma coisa não está certo, né? Porque você dizer Feliz Páscoa para as pessoas, mas você não acreditar em Cristo, então não faz muita noção. Mas a gente tem uma Páscoa hoje que é a Páscoa cultural, que é a Páscoa da religião, que é aquela Páscoa que todo mundo gosta, né? A Páscoa dos coelhinhos fofinhos, dos ovinhos de Páscoa, né? Essa Páscoa comercial, que fala sobre uma vida nova, renascimento, alegria, né? Então as pessoas acabam embarcando muito nessa Páscoa e às vezes perdem o sentido do que é a Páscoa cristã. Então, resumindo, Páscoa cristã, o que é? Nós comemoramos e celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se você comemora a ressurreição, se você comemora a volta dos mortos de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente precisa perguntar, qual que é a importância de Jesus ter ressuscitado? Será que a gente sabe que tem uma importância? Jesus ressuscitou, então é importante isso. E por que é importante? Então, embora a religião cristã tenha conduzido uma Páscoa mais simplória, onde a ressurreição está se escondendo de trás dos temas, como eu disse, do chocolate, não é isso que a Páscoa é. A Páscoa revelada nas Escrituras, no texto que nós vamos ler, é muito mais importante do que essa noção de nova vida, de harmonia entre as pessoas, de paz, de caridade. É preciso então lembrar que a Páscoa cristã é um upgrade da Páscoa judaica. Então, o cristianismo não inventou a Páscoa. Nós entendemos que a Páscoa cristã é o cumprimento do que era a Páscoa judaica. Agora, você sabe o que é a Páscoa judaica? Agora ficou pior, né? Porque agora a gente tem que dar um retorno lá no Antigo Testamento e entender o que é a Páscoa judaica para a gente poder entender o que é a Páscoa cristã. Em suma, a Páscoa judaica é o livramento do povo do Egito. Então, o povo estava preso lá no Egito, e eles eram escravos no Egito, e aí Deus disse para eles: eu vou mandar a última praga. Deus mandou 10 pragas no Egito. A última praga era a morte dos primogênitos, certo? Deus disse: eu vou mandar a última praga, agora vocês vão ser libertados. Só que é o seguinte, vai passar um anjo no Egito com uma espada na mão. E ele vai matar o cara mais velho de cada casa. O filho mais velho de cada casa vai morrer. Luiz, você é mais velho. Ih, Luiz, se cuida. Põe o sangue. Ainda bem que já passou, né, Luiz? A Bia está sossegada que não é mais velha, né? A Samara se lascou também, porque é a mais velha, né? Então ele disse: vou passar lá e eu vou levar o filho mais velho de todo mundo. O que vocês têm que fazer para não morrer? Deus disse: mata um cordeiro no dia anterior do que vai passar o anjo, pega o sangue desse animal e passa na sua porta. Quando o anjo olhar para o sangue, o que o anjo vai fazer? Perdão. Ele vai passar.
Ele quase reto, quase desviado. O termo em hebraico é pechar. Ele vai passar por cima. Aquela casa não vai receber a ira de Deus. O anjo vai pascoar por cima. Pegou? Agora no professor Raimundo, você entendeu? Então a ideia é essa. A Páscoa judaica era que o povo vai ser livre do Egito e livre da ira de Deus. Mas o que era essa Páscoa? Ela era só uma sombra de uma Páscoa que Deus estava prometendo que aconteceria lá na frente, que é a Páscoa cristã. Quando não precisa matar um cordeiro e passar no umbral o sangue, mas agora o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vai morrer, e o sangue dele, adivinha? Não vai livrar só os filhos mais velhos, vai livrar todo aquele que nele crê. Então a Páscoa é Jesus verteu o sangue dele por você. E se você agora tem a marca do sangue de Cristo, a ira de Deus não vem mais sobre você, porque quando a ira de Deus vier, ele olha para você e você tem o sangue, ele vai o quê? Pascoar por cima. Então, quando a gente fala da Páscoa cristã, nós precisamos entender o que é Páscoa, para a gente celebrar de verdade. Porque senão a gente vai dizer assim, a gente veio aqui hoje porque a gente veio comemorar a Páscoa. Mas o que é Páscoa? Então a Páscoa tem um significado muito forte. E eu queria que a gente entendesse esse significado. Lá em Hebreus, capítulo 9, verso 12, diz assim, um texto. Você que tem aí sua Bíblia e quiser abrir, Hebreus 9, 12 diz assim: e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Então hoje eu não preciso matar um bezerro, a não ser que fosse fazer um churrasco, aí você pode matar o bezerro. Mas se você quiser a redenção por meio de outra coisa, não vale mais. Porque a Páscoa que nós celebramos, ela foi comemorada, ela foi realizada uma única vez. É por isso que quando hoje a gente vai celebrar a Páscoa, a gente olha para Cristo, diz Ele é o Cordeiro. Foi Ele que morreu, foi o sangue dele que foi marcado nas nossas vidas. E é isso que nos traz a alegria, e como nós cantamos aqui, a esperança de nova vida. Então eu preciso entender a Páscoa para eu celebrar ela de verdade. E por que Jesus ressuscitar é importante? O que tem que haver? Porque a gente vai observar na leitura hoje que tudo que Jesus fez, ele visava a nossa redenção. Então ele viver, morrer e ressuscitar, ele estava pensando em nós. E agora que ele ressuscitou, o que isso tem a ver? Aí eu preciso lembrar e ensinar para vocês uma outra figura lá do Antigo Testamento. O povo judaico, quando fazia a Páscoa, se reunia uma vez por ano. Era uma grande festa. E o que eles faziam? Eles iam para o templo de Israel. E ali eles tinham que fazer o sacrifício do Cordeiro Pascual. E esse sacrifício era feito, sabe aonde? Num lugar chamado Santíssimo Lugar. É onde estava a Arca de Deus. E aonde podia entrar uma vez por ano. Veja, não era para entrar toda vez. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele usava uma roupa toda especial e ele entrava lá para levar o sangue do cordeiro. Só tinha um problema. E o problema era muito sério para o sumo sacerdote. Se Deus não aceitasse aquele sacrifício, o sacerdote não sairia de lá. Ele morria na presença de Deus. Ele era fulminado, porque Deus não aceitou o sacrifício. Então, na réstula sacerdotal, na roupa do sacerdote, ele tinha sino e romã embaixo. Um sino, uma romã. Um sino, uma romã. Um sino, uma romã. No seu vestidão. Quando ele andava lá dentro,
que fazia? E o povo ficava assim, ó. Se ele estiver andando, ele está vivo. É sério? O povo, os outros sacerdotes ficavam ali. Ele está andando, está fazendo barulho. Deus está aceitando, Deus está aceitando. E quando ele saía vivo, o que era a glória? Deus aceitou o sacrifício. Então, Hebreus é um livro muito importante da gente ler no Novo Testamento, que ele vai ensinar para nós que algumas coisas que existiam lá atrás apontavam para Jesus. Então Jesus tanto era o sacrifício como ele era o sumo sacerdote. Ele não foi diante de Deus levar um sangue de cordeiro. Ele foi diante de Deus levar o próprio sangue. E como é que a gente sabe que Deus aceitou o sacrifício dele? Porque ele voltou depois de 3 dias. Ele ressuscitou. Então, durante 3 dias, a gente ficou como? E agora? E agora? Será que vai? Está acontecendo? Vai aceitar? O pai vai aceitar o sacrifício do filho? E aí, quando Jesus ressuscita depois de 3 dias, qual é a festa? Foi aceito. O sacrifício foi aceito. Então, quando nós nos reunimos para falar da celebração da Páscoa, é uhul! O sacrifício foi aceito. A Páscoa é motivo da gente lembrar que Deus aceitou o sacrifício de Cristo em seu favor, em meu favor e em favor de todos aqueles que creem. Depois que Jesus ressuscitou, ele foi conversar com os discípulos, visitar os discípulos. E é esse texto que eu queria ver com você hoje. Vamos ler? Lucas 24, do versículo 36 ao 49. Olha que interessante esse texto. Falavam eles ainda, eles estavam numa casa, falavam eles ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um fantasma, um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem neles ainda, por causa da alegria, como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Amém. Nesse encontro que nós estamos lendo aqui, eu queria que você pensasse sobre o seguinte tema: Jesus ressuscitou, e agora? Tá bom, Cristo está ressurreto, era o que eu esperava, ou eu vi, Deus aceitou o sacrifício dele, ele voltou, nós estamos aqui diante dele. E agora, o que eu preciso lidar com a ressurreição de Jesus? Nós vamos ver que nessa história que se desenrola, primeiramente, nós vamos ver que Jesus incentiva a fé dos discípulos. Ele vai chegar para os discípulos e dizer para eles o seguinte: olha aqui minha mão, olha aqui meu pé.
O que vocês estão vendo aqui não é David Copperfield. O que vocês estão vendo aqui não é uma ilusão hollywoodiana. O que vocês estão vendo aqui não é nada que as pessoas possam falar que é um fantasma. E lembra que os discípulos já tinham visto espíritos. Vocês lembram? Quando Jesus vai ao Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de João, Jesus vai orar no monte e aparecem quem? Moisés e Elias. E Jesus se transfigura diante deles, fica do lado de Moisés e de Elias, os discípulos do outro lado, e eles estão olhando. Moisés morreu, a Bíblia diz que Moisés morreu. Elias foi levado aos céus no redemoinho. Eles não fazem mais parte dos vivos. Os nossos olhos estão vendo isso. Então, os discípulos já tinham uma experiência de ver aqueles que morreram, porque Jesus tinha deixado eles verem. Então, quando eles estavam vendo aqui novamente, pode ser que passou na cabeça deles, nós vamos ver como Pedro, Tiago e João viram. Jesus está no monte. Agora Jesus apareceu em espírito. Jesus é um espírito. Algumas pessoas que são ateias, filósofos, professores, educadores, eles vão dizer que quando os discípulos viram Jesus, eles tiveram um problema psicótico em grupo. E aí eles viram Jesus. E eles saíram falando que viram Jesus. Mas na verdade eles não viram. Foi um problema emocional deles. Eles estavam abalados. E eles tiveram uma crise psicótica juntos. E aí eles saíram dizendo isso para todo mundo. E o texto bíblico aqui quer provar para nós que não era uma aparição, mas que era o próprio Cristo. E então Cristo quer notar, quer fazer notado pelos discípulos de que a ressurreição é sim real. E como é que alguém volta dos mortos? Ele não é um espírito, ele tem um corpo. Ele não é alguém que está voando por aí fantasgoricamente. Ele vai comer, ele vai beber, ele vai ser tocado. Não nesse texto aqui, mas em um outro texto, Tomé, na primeira vez que Jesus aparece, não está. E aí contaram para Tomé, olha, Jesus ressuscitou. Tomé disse, eu não acredito, eu só acredito se eu colocar o dedo nas feridas dele. E aí, no outro momento que Jesus aparece diante de Tomé, ele diz, oi Tomé. Aí Tomé diz, Senhor, eu falo, está aqui minhas feridas, pode pôr. Toca aqui. Para você ter certeza, convicção. Então, irmãos, quando nós falamos da ressurreição, a fé que nós precisamos ter é que Cristo realmente ressurgiu dos mortos, corporalmente. Ele existe. Ele é uma pessoa. Ele não está num ambiente ou num plano, como alguns hoje dizem, né? O pessoal mais espírita. Não, Jesus está num plano espiritual. Não, Jesus não está em plano espiritual nenhum. Ele está à destra de Deus, sentado nas alturas, esperando o momento que ele vai reinar como rei. E ele é o primeiro dos que ressuscitaram, porque Jesus disse que assim como ele ressuscitou, um dia nós vamos ressuscitar também. Então, se você não gosta da sua lata hoje, então tem um problema para você, porque é essa que Deus vai te devolver, melhorada. Mas é essa. Nós não vamos morrer e virar anjo, gente. Tem gente que acha, né? Eu perdi uma filha. Existia uma coisa que eu acho que eu não vou precisar disso aqui hoje, mas está me atrapalhando. Estou batendo a mão nele, daqui a pouco ele cai. Eu perdi uma filhinha. Minha filhinha morreu com 29 dias. E as pessoas tentam consolar a gente na hora que a gente tem uma perda assim, né? E aí muita gente vinha me consolar. E algumas pessoas, com toda a sua boa vontade, olha, virou um anjinho, está lá no céu. Nossa, mas como isso me irritava. Mas eu não podia ser grosso, rude com aquela pessoa, né? Então eu me segurava, falava, obrigado. Sabe? Mas isso me irritava profundamente. Porque caía no meu ouvido
que essa pessoa não entende nada a respeito do que é anjo, do que é gente. Minha filha não é um anjo. Minha filha é uma pessoa. Ela teve uma história curta, mas é a história que ela teve com Deus. E na ressurreição dos mortos, ela vai ressuscitar como Sofia, uma filha, uma pessoa. Então, gente, anjo é anjo, humano é humano, né? Quando você morrer, se você não estiver aqui quando Jesus voltar, se for antes da volta de Cristo, adivinha, você vai chegar no céu, você não vai ser anjo. Quando você ressuscitar, você não vai ser um anjo. Não há uma mudança de forma, você é uma pessoa. E Jesus ressuscitou e disse, olha aqui, sou eu. Vocês não estão vendo uma paisagem aqui. Não é um surto psicótico. Sou eu. Então, voltando àquela pessoa que eu falei que eu tinha lá na minha cidade, ressuscitar, quando você diz Feliz Páscoa, você está dizendo, eu acredito que Jesus Cristo voltou dos mortos com o seu corpo pendurado na cruz e ficou as marcas para nos lembrar, para a gente nunca se esquecer qual foi o preço pago pelos nossos pecados na cruz. Então, Jesus incentiva a fé dos discípulos de uma maneira correta. Sou eu, toca aqui, estou vivo. E se Jesus voltou, é porque o sacrifício foi aceito. Segunda coisa, Jesus ensina que era necessário ele morrer e ressuscitar. Uma das coisas que as pessoas não gostam de falar na época, quando você fala de Jesus, é sobre ele morrer. As pessoas não gostam muito dessa ideia. Mas, passa mais um para mim, por favor. Então, Jesus ensina que era necessário, do versículo 44 até o 46, veja que Cristo quer que seus discípulos tenham plena consciência, e eles tenham sabedoria, que a sua morte e ressurreição era algo planejado em toda a história bíblica. Jesus morreu por um acaso. Foi Pilatos que matou Jesus? Não foi. Sabe quem matou Cristo? Foi Deus. Está lá em João capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Foi o Deus Pai que entregou o Filho. Assim como ele falou para Abraão entregar o filho dele lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento mostra para nós que foi Deus que entregou o Filho. Então não foram os romanos que mataram Jesus. Não foram os judeus que mataram Jesus. A Bíblia vai dizer que ele quis dar a sua própria vida porque ele tinha poder para reassumir. Então Deus se entrega por nós. Jesus morreu como algo planejado. E aqui ele volta e diz para nós, era necessário. E aí ele vai dizer, foi falado isso na lei de Moisés, foi falado isso nos profetas e foi falado isso nos Salmos. Lei de Moisés, você sabe que são os primeiros 5 livros da Bíblia, Pentateuco? Isso é a lei de Moisés. Então você tem os 5 primeiros livros da Bíblia. Lá está dizendo que Jesus ia morrer, será? Depois nós temos o livro de Salmos. Já leu os Salmos? Você fala, nossa, só salmo bonito, vamos cantar os Salmos. Lá no Salmos estava dizendo o quê? Que Jesus ia morrer em nosso lugar. Está escrito lá no Salmo. E nos profetas? Eu escolhi Isaías para trazer aqui para nós hoje. Mas os profetas também diriam que Jesus ia morrer em nosso lugar. Então o plano de Deus começou em Gênesis. Vamos ver? Você que tem sua Bíblia aí, quiser ler conosco. Gênesis capítulo 3, verso 15. Ao primeiro momento em que Deus revela nas Escrituras que alguém morreria. Ele diz assim, Gênesis 3,15. Ele está falando para a cobra, né? Ali para Satanás no momento do pecado. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência
e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esse texto está falando que o descendente da mulher é Cristo. E que Cristo vai pisar a cabeça da serpente. Mas quando ele pisar a cabeça da serpente, ela vai causar um mal, que foi a morte de Cristo. Então veja, uma clara referência em Gênesis capítulo 3, falando que Jesus iria morrer. Olhando então o livro de Salmos, nós vamos encontrar várias referências ao Messias. E a que eu trouxe hoje para vocês aqui, fala sobre a sua morte e ressurreição. Salmo 22, versículo 15 e 16. E depois o Salmo 16, 10. Vamos ver primeiro o Salmo 22, 15 e 16. Diz assim: secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam. Olha esse texto. Traspassaram-me as mãos e os pés. Esse texto de Salmos foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Jesus morrer. Eles traspassaram-me os pés e as mãos. A minha língua está seca. O que Jesus diz na cruz? Tenho sede. As Escrituras estavam falando sobre ele, falando para que o seu povo pudesse acreditar. Olha Salmo 16, 10. Salmo 16, 10 diz: pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Jesus foi ressuscitado no 3º dia. Ele não permaneceu na morte. E o corpo dele não foi corrompido pela morte. Uma promessa evidente da ressurreição de Cristo. Então nós vimos que na lei diz sobre ele, no Salmo diz sobre ele. E os profetas? O que diz Isaías 53, verso 5? Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então Jesus volta da ressurreição e diz para os seus discípulos: era necessário morrer e ressuscitar. E toda a Escritura já falava isso para vocês. Gênesis, Salmo, Isaías. E eu poderia passar 3 horas aqui trazendo versículos para vocês. Mas aí o culto ia ficar muito comprido e o pessoal da igreja não ia deixar. O texto aí no versículo 46 diz assim: e os discípulos tiveram o entendimento aberto para compreender as Escrituras. Essa tem que ser a nossa oração pelas pessoas. Que elas tenham entendimento aberto para compreender que o Messias morreu e ressuscitou por elas. E que isso estava designado desde o Éden. O plano de Deus não foi quando Jesus estava no mundo. Tem uns que ficam falando assim, né? Alguns estudos. Quando Jesus descobriu que era Deus. Eu falo, gente, coisa maluca. Deus, não, com 30 anos ele estava lá, ele foi batizado, aí a pomba desceu sobre ele e disse: nossa, sou eu agora. Não tem isso. Lucas vai dizer que com 12 anos ele estava no templo, se perdeu na festa. José e Maria voltaram correndo, dizendo: meu Deus, cadê Jesus? Procuraram, acharam ele no templo, conversando com os doutores da lei. Maria deu uma bronca de mãe nele: menino, nós achávamos que você estava com a tia Maria, você está aqui, nós estamos procurando você.
Aí Jesus olha para ela e disse: como é que você não sabia onde eu estava? Eu estava na casa do meu pai, resolvendo as coisas do meu pai. Com 12 anos, Jesus tinha consciência de quem ele era. Tá bom? Última coisa, nesse texto nos ensina sobre a ressurreição. Jesus vai designar os discípulos como testemunhas. Isso aqui, irmãos, é que eu quero que você saia daqui nessa manhã com o coração assim, entusiasmado. Sabe por que você tem que saber da ressurreição? Porque você tem que testemunhar a ressurreição. Então, para nós cristãos, nós não falamos da ressurreição de outra maneira. Ainda que a gente goste, ache bonito o coelhinho da Páscoa e o ovo de chocolate, que é uma maravilha. Essa não é a verdade espiritual. E a gente não diz isso. A gente diz o que a Páscoa é. Assim como no Natal, a gente diz é Jesus que nasceu. Papai Noel bonitinho, fofinho, vermelhinho, rosadinho, aquelas bochechinhas dele. Dá vontade de apertar e levar para casa. Mas não é o Natal. Papai Noel não é o Natal. O coelhinho da Páscoa não é a Páscoa. A Páscoa é celebração de que Cristo ressuscitou e nós podemos dizer: uau, o sacrifício foi aceito. E é disso que as pessoas precisam. E é isso que nós precisamos testemunhar. Então, no versículo 47 a 49, Jesus deixa claro que tudo isso que ele fez, sua morte e ressurreição, era para a salvação dos homens. Leia comigo de novo o versículo 47. Olha o motivo da Páscoa, olha o propósito da Páscoa. Que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecado de todas as nações, começando em Jerusalém. Aí vem o verso 48. Vocês, vou mudar aqui, para vocês entenderem o que o texto quer dizer. Vocês vão ser testemunha disso. Vocês é que vão ir testemunhar disso. Vocês é que vão falar a respeito disso. Então, quando o mundo diz que a Páscoa é um momento de renascimento, de ovos de chocolate, coelhinho da Páscoa, a igreja diz: a Páscoa é que Jesus Cristo ressuscitou em corpo, o sacrifício dele foi aceito, e por meio do sacrifício dele você pode ter salvação eterna. E isso precisa ser pregado para que você seja um homem, uma mulher arrependida dos seus pecados e se encontre com o nosso Senhor Jesus. Logo, esse evangelho tinha que ser pregado em todos os lugares, começando da onde eles estavam. Ou seja, a ressurreição é para ser celebrada, mas primeiramente ela é para ser pregada até os confins da terra. Jesus ressuscitou. E agora? E agora nós temos muito trabalho. E agora as pessoas precisam saber da maravilha da ressurreição. E agora as pessoas precisam saber que Jesus não é um fantasma. Agora as pessoas precisam saber que não houve um grupo de pessoas que teve um surto psicótico e saiu falando que Jesus ressuscitou. Agora as pessoas precisam saber que a Páscoa estava planejada desde o jardim do Éden. Que quando o homem pecou, Deus é quem dá a saída para nós. Jesus ressuscitou, e agora? E agora, celebre a Páscoa e anuncie a Páscoa. Porque é isso que as pessoas precisam. Para concluir, hoje não é dia apenas de nos lembrarmos de uma data significativamente religiosa. Não é dia disso. Não é só isso. Não é só celebrar. Hoje é dia de entendermos que a Páscoa deve ser pregada para que outras vidas tenham a oportunidade de serem transformadas pelo milagre do Senhor. Ele morreu e ressuscitou por você. Amém? Vamos orar.
Obrigado, Senhor. Privilégio que temos de ouvir a Tua palavra. Entendemos o real significado da Páscoa. Obrigado porque o plano foi perfeito. O Senhor foi entregue por nós e ressuscitou por nós. Obrigado porque a gente pode vibrar, porque o Senhor ressuscitou. E obrigado porque a gente pode anunciar essas verdades, para que outros creiam. Nos abençoe, em nome de Jesus oramos. Amém.